Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas, mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Fernando Pessoa, ele mesmo. E como Pessoa é fascinante. Fascinante por conta do fenômeno da heteronímia, ou seja, os muitos heterônimos de Fernando Pessoa. Sobretudo quando olhamos para Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Mas é uma outra história para o momento da literatura. Para nós, na produção do texto, o que vale mesmo é entender a fenomenologia da carta, ou seja, escrever uma carta. As instituições de ensino superior há muito solicitam que o estudante saiba escrever uma carta. Não é um processo tão simples assim, mais ainda quando o estudante desse momento é voltado para o e-mail, para a mensagem rápida, para o torpedo ou algo que o valha com outro nome estranho que muitas vezes por aí surge. Escrever uma carta parece algo arcaico, distante, fora de contexto, inapropriado para uma condução atual. Não é. E por conta disso, as instituições de ensino superior exigem, em suas provas redacionais, que o estudante demonstre, mostre, corresponda à habilidade de saber escrever uma carta. É uma habilidade? Sim. E por quê? Necessariamente porque, num primeiro momento, a pergunta que se faz é simples. Colocamos ou não cabeçalho? E se colocamos cabeçalho do meio para o fim, no comecinho, como se coloca esse cabeçalho? E depois, a chamada marca de elocução, o vocativo, que é o chamamento, o interlocutor a quem vamos nos dirigir, senhor, senhora, que pronome de tratamento utilizamos? Esmo e um, excelentíssimo, ilustríssimo. O que fazer nessa hora? Muitos questionamentos quando se pensa em elaborar uma carta. E a saudação final? Como nos despedimos? Pulamos uma linha? Não pulamos a linha? Dizemos atenciosamente, fraternalmente, respeitosamente, carinhosamente ou apenas grato? Ou até logo? Ou valeu? Valeu é o que você pode tirar do ar. Bem, algumas orientações interessantes. Antes disso, vale a pena respirar um pouquinho. Então nós temos duas sugestões para fazer a você. A primeira sugestão, boa, hein? Filme curioso para se assistir num período em que estejamos em férias. Nunca te vi, sempre te amei. Cartas de amor, sim, era a história daquela jornalista emblemática. Ela quer livros baratos. Escreve para uma livraria na Inglaterra, no Reino Unido, no pós-guerra, Segunda Guerra. E ela escreve para a livraria. É atendida por um dos gerentes, se é que podemos assim intitular e denominar o gerente, Anthony Hopkins. Pois bem, Anthony Hopkins recebe a carta. Estranha um pouquinho exatamente as palavras da jornalista, mas a responde com a forma britânica de ser e encaminha para ela os livros solicitados a custo bem baixo, muito acessível. Ah, ela gosta muito, mas se irrita num primeiro momento em ver que os embrulhos dos livros são páginas de livros velhos. Ah, ela se aborrece com isso. E daí a história tem um encaminhamento maravilhoso. Por isso vale a pena assistir. É algo que demonstra o poder da carta. Por que demonstra? Porque eles se apaixonam. Ah, tem uma história de amor? Sem dúvida. Eles se apaixonam apenas pelas palavras que um emite ao outro. Dela, jornalista nos Estados Unidos, para ele, livreiro na Inglaterra. Então isso é muito bonito. Mas alguém dirá assim, ah, professor Marlos, mas isso serve para o cinema. Não queremos esse momento para isso. Bom, a sugestão atual então, nessa mesma linha de pensamento, mensagem para você. Tom Hanks, Meg Ryan, ambos vivendo aquela história de uma contradição. Tem livros aí no meio, claro, nada se cria, tudo se adapta. Não copia o que você pensava, adapta. E, de fato, houve uma adaptação da história do Nunca Te Vi, Sempre Te Amei para o Mensagem para Você. Uma outra linha de pensamento.
Ah, mas aí é e-mail, de fato, mas não deixa de ser uma espécie de correspondência. Até agora, nenhuma instituição de ensino superior solicitou aos estudantes, faça um e-mail. Até agora isso não aconteceu. Aconteceu sim o internetês. O internetês, volta e meia, é tema redacional e já aconteceu nesse ano sim. Instituições de ensino superior cobrando dos alunos que se pronunciem sobre o uso de palavras, de expressões, da linguagem, da rede mundial no cotidiano de nossas vidas. Muito bem, isso já apareceu. Mas não é a tônica do programa de hoje, do nosso comentário. A tônica é a carta. Então vejamos, vamos a um exemplo, claro, para depois aí sim olharmos para o que aconteceu nessa carta endereçada a um parlamentar envolvendo um assunto polêmico. Que assunto é esse? A venda, o aluguel, o destino do indivíduo morando em um apartamento funcional em Brasília e a verba que ele recebe para isso. Acompanhe então a leitura da carta e vá refletindo. Eu peço a você, observe os elementos de locução, ou seja, quando é que o indivíduo que mandou a carta se dirige ao seu interlocutor, a quem recebe a carta. Emissor, destinatário. Senhor deputado, o projeto Auxílio Moradia é fruto de uma ideia, fora do lugar, mais uma. Repete-se no terreno político a mesma lenga-lenga que se desenrola no campo da economia. Os aposentados são responsabilizados pelo baixo salário mínimo e muitos parlamentares vivem distantes do fenômeno da crise econômica. Gastam quantias exorbitantes, sempre em nome do Congresso e das reuniões extraordinárias. É curioso, senhor deputado, imaginar o motivo de recusa para se morar em um apartamento funcional quando se está em trabalho. Certamente o senhor não preza o sentido da palavra credibilidade, pois mesmo garantidos por lei, esses R$3.000 deveriam servir para implementar projetos arrojados contra a violência, a fome ou outros problemas que assombram e põem fantasma nisso a vida de quase 100 milhões de brasileiros. Fora os que se assustam a ponto de evitar os noticiários que anunciam um deputado negando um apartamento funcional, para não parecer, aos olhos de quem? Bobo. E a lei do bom senso, deputado? Vale só para o povo? Sinceramente, Marlos. Prestou atenção à carta? Sim. Pareceu uma carta aborrecida de um leitor que se irrita com o gasto, o financiamento público do Legislativo brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Coloquei meu nome apenas para evidenciar que há um nome. Nesse caso, colocando o nome para uma correspondência endereçada a um parlamentar, isso é válido. Agora, presta bem atenção, fechando esse bloco. Não coloque seu nome em nenhum texto redacional em forma de carta. Repito, não coloque o seu nome. Isso gerará uma identificação e pode também, em decorrência da identificação, promover o zero no seu texto. Então, não se coloca o nome. Ah, mas se eles pedirem, aí é claro, por favor, se eles pedirem, coloque o nome. Mas ninguém pede, a não ser a UniOeste, pede para você escrever João ou Maria. Lá você, voltando à atividade, e olha, marcas de locução. Você observou na leitura da carta que há marcas de locução. Quando o destinatário recebe a carta, ele muitas vezes observará assim, senhor deputado. Claro que ele sabe que está se referindo a ele. Quem emitiu, quem enviou a carta, o remetente, também sabia disso. Por isso fez o vocativo, que é o chamamento. Utilizar isso algumas vezes durante a sua carta é de bom tom. E é o que chamamos de marcas de locução. Então é claro que os corretores de qualquer modalidade de carta para um concurso vestibular sabem disso e procurarão identificar na carta o que acontece. Se o aluno manifestou o seu texto em forma de carta, dirigindo-se a alguém, ou se simplesmente ele discorreu sobre um assunto. É aí que mora o perigo. Me permita usar essa expressão, esse jargão. Mas por que mora o perigo, professor? Porque muitas vezes o aluno confunde a carta com uma dissertação. Mas a carta é uma dissertação. Não. A carta é formal e, às vezes, informalmente, uma maneira de se dirigir a alguém. Nos concursos vestibulares, ela é dotada de certa informalidade, o que não pressupõe gírias. Porque muitas vezes, por ser um pouco mais próxima da coloquialidade,
os indivíduos exageram, colocando expressões idiomáticas em forma de gíria. Aí está o erro. Não se esqueça que toda redação pede que seja escrita, ela exige que seja escrita na forma culta. Sim, ela ganha vida, quase como se estivesse dizendo, eu gosto da norma culta, eu preciso da norma culta. Então você não pode cair no descrédito da gíria. Não nesse momento. Não estamos aqui dizendo que a gíria não tem valor. Tem, mas o seu valor é específico à situação na qual você está inserido. O bom comunicador, de vez em vez, usa a gíria, mas naquele momento, em específico. No cotidiano, no dia a dia, e agora nessa proposta redacional, é a norma culta. Um exemplo para fechar o nosso comentário de hoje. Então você entendeu que precisamos das marcas de locução. Muito bem. Algumas instituições de ensino superior pedem que o indivíduo faça o cabeçalho bonitinho. Então imaginem a cidade em que você esteja nesse momento nos assistindo. Faça o seguinte, tenha a folha de papel. Então, imediatamente no comecinho dela, mas no comecinho mesmo, coloque ali. Eu colocarei Curitiba porque gravamos aqui. O estúdio da TV Paulo Freire se localiza na cidade de Curitiba. Então, Curitiba, vírgula, data. Hipoteticamente uma data de hoje. Curitiba, vírgula, data de hoje, de que mês? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? Sim, coloque ali, de 2007, de 2008, conforme for isso. Ponto. Na linha seguinte, não se pula a linha. Imediatamente, chame o indivíduo. No meu caso, senhor deputado, vírgula. Eu poderia ser mais próximo e dizer caro parlamentar. Aí eu creio que ele poderia entender o caro também como algo valioso e pejorativo. Melhor deixar o caro de lado, mas valeria a pena sim. Na linha seguinte, você imediatamente abre seu texto fazendo o parágrafo. Quantos dedinhos para o parágrafo, professor Marlos? Um dedinho ou dois dedinhos? Não. Dê uma olhada discreta no tamanho do dedinho da pessoa que está ao seu lado agora. Olhe para ela. Veja, alguns indivíduos muitas vezes são simpáticos e são dotados de grandes mãos, jogam tênis sem raquete. Estamos brincando, é claro, uma bobagem. Mas cá para nós, o que vale a pena aí é o bom senso. Nem um dedinho, nem dois dedinhos, mas sim o bom senso. Uma marca de parágrafo. A partir daí, discorra o seu texto, entendendo que a delimitação de linhas pressupõe tudo. Então eu tenho 15 linhas? Sim. O que contou nas 15 linhas? O cabeçalho, o vocativo e a carta propriamente dita. Tudo isso foi contabilizado. E o desfecho? Eu faço o que com o desfecho? Vai até o final, escreve. Na última linha, você se despede com um atenciosamente padrão ou com um grato. Por que grato? Porque ele leu a sua carta, o seu pedido, a sua reivindicação, o seu questionamento. Serve muito bem. Ponto. E fechou aí. Não assina, não coloca nada. Essa é a carta padrão. Um exercício para você fazer. Fechando o nosso programa, então, um bom exercício. Uma das grandes polêmicas em forma de carta. A UFPR Litoral solicitou agora na metade do ano que os indivíduos, os seus candidatos, escrevessem uma carta ao governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, pedindo a Sérgio Cabral explicações sobre a grande defesa dele da descriminalização das drogas, principalmente da maconha. Polêmico tema, e a UFPR não induziu o aluno a escrever a favor ou contra a liberação das drogas, ou a descriminalização, descriminar, retirar da ideia de crime, mas que o aluno se posicionasse sobre a fala, a posição, a forma de conduta de Sérgio Cabral. Grande polêmica, interessante. Mas o exercício não é esse. O exercício é o seguinte. Apresentador de TV, emissora com maior índice de audiência, segundo Ibope, Rede Globo. Apresentador de um programa, Caldeirão do Huck, ex-Luciano Huck, está em São Paulo, tem seu Rolex, isso aqui não é Rolex, não se preocupe, tem seu Rolex roubado. Então, escreve uma carta, a carta é publicada pelo jornal Folha de São Paulo, pensamentos quase póstumos, dá a intenção ou dá a entender de que ele foi assassinado. As pessoas ficaram preocupadas, não se tratava disso, era a queixa dele contra a violência em São Paulo. Polêmica, revista Veja faz páginas amarelas, revista Isto É publica na capa, ele merecia ser roubado, tudo isso formatado. Folha de São Paulo, inteligentemente, pede a Ferrez. Quem é Ferrez? É um rapper, é um escritor do Capão Pecado, do Capão Redondo, favela de São Paulo. É alguém que veio das entranhas da favela, dizendo o seguinte, que não era bem assim. Ele escreve um conto
intitulado Correria. O Correria é o sujeito que teria roubado Luciano Huck ali na garupa da moto. Polêmica aberta, o exercício é: localize no site, vá até a internet, por favor, qualquer desses sites de busca trarão para você a carta original de Luciano Huck, a carta de Ferrez. O exercício é: em um texto de 10 a 15 linhas, escreva uma carta concordando com Luciano Huck ou discordando dele. Se não quiser, escreva uma carta para o Ferrez, concordando com o Ferrez ou discordando do Ferrez. Professor, eu posso deixar uma dúvida ao final da minha carta? Sim. A carta é a única tipologia textual que aceita uma interrogação em seu desfecho. Por que ela aceita? Porque ela é escrita a alguém que certamente lerá e a responderá, ou poderá respondê-la. Daí a importância da carta. Qual é a expectativa de cartas aparecerem agora nesses concursos vestibulares? Enorme. Enorme, porque a carta tem um valor sempre relevante quando se quer buscar opinião. E é na carta que você coloca opinião. Então é muito simples, esse é um exercício interessante para fazer. Comente agora com o seu professor, com a sua professora, busque alguém que possa te ajudar nesse sentido e ao escrever a carta e depois submeter a correção, você terá, é claro, explicações sobre qual é a melhor forma de tratar do assunto. Um aspecto importante: reporte-se ao texto base. Criticando ou defendendo Luciano Huck ou Ferrez, faça uso dos textos. Por isso é bom ter os dois. Porque para você criticar Ferrez e defender Luciano, terá que se fundamentar no que Luciano escreveu, no que Ferrez escreveu. E vice-versa também. Para questionar Huck, você terá que se calcar, que se embasar na carta de Ferrez e conhecer a carta de Huck para questioná-lo. Bom trabalho, bom encontro com a língua portuguesa. Exercite essa proposta, vale a pena mesmo e